Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje eu vou falar sobre o embate que está acontecendo na disputa eleitoral para a Prefeitura de São Paulo e um fato que é juridicamente interessante para ser avaliado aqui. Todo mundo está acompanhando a briga que está tendo entre Pablo Marçal, um dos principais candidatos à eleição do município de São Paulo, e alguns membros da família Bolsonaro, notadamente Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, com Jair Bolsonaro ali fingindo que realmente apoia o Ricardo Nunes de coração, coisa que sabemos que não é verdade, ele apoia porque o Valdemar da Costa Neto tem um acordo. E ali nós temos Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro criando faíscas e rusgas e pilhando uma briga com o Pablo Marçal, que inteligentemente tem demonstrado que segue, que reza a cartilha do bolsonarismo, apesar de nem os bolsonaros hoje serem tão bolsonaristas. Mas não é disso que eu vou falar. O que eu quero falar é de uma notícia que saiu hoje de que o Carlos Bolsonaro vai processar criminalmente o Pablo Marçal por tê-lo chamado de retardado mental. Isso foi feito numa declaração do Pablo Marçal a uma entrevista, dizendo que houve ali uma publicação no perfil do presidente Bolsonaro, que todo mundo sabe que é gerenciado pelo Carlos Bolsonaro, e de que aquela reação do perfil do presidente Bolsonaro não era legítima, era coisa do Carlos. Então o Pablo Marçal disse, olha, o Carlos eu tento poupar ele pelo presidente, mas é um retardado mental, atrapalhou nas eleições, ele atrapalhou na estratégia de comunicação, e falou lá alguns fatos, dizendo que o Carlos Bolsonaro foi que impediu, de certa forma, uma estratégia de comunicação nas eleições de 2022, mais inteligente, o que acabou, no entendimento do Pablo Marçal, resultando na derrota do Jair Bolsonaro para o atual presidente Lula. Dessas declarações, o Carlos Bolsonaro disse nas suas redes sociais que vai acionar criminalmente o Pablo Marçal pelos crimes de injúria e difamação. Crimes contra a honra. E que nós temos que entender que no período de campanha eleitoral podem ser atraídos pelo artigo 325 e 327 do Código Eleitoral. Pois é, crime eleitoral. O Pablo Marçal, todo mundo sabe, ele até, enfim, isso foi divulgado, ele tem milhões de seguidores nas suas redes. Se não me engano, são 12 milhões, coisas assim. Fora os vídeos que viralizam, repercutem, etc. E ele deu essa declaração à imprensa, de modo que é uma declaração que foi dada para repercutir, e de fato repercutiu, na presença de várias pessoas, o que atrai um agravante do artigo 325 do Código Eleitoral. E, enfim, pode responder criminalmente na Justiça Eleitoral. Mas, Wellington, como que é feita essa análise? Bom, eu já atuei em crimes eleitorais, já atuei inclusive numa acusação contra o agora candidato a vereador Douglas Garcia, que ainda está respondendo, mas ele foi absolvido em primeiro grau, mas a acusação recorreu e a assistência da acusação também serão vencidos, se Deus quiser. E o juiz, ele analisa contextos, pelo menos um juiz sério, técnico. E no caso, nós estamos falando de duas figuras públicas, sendo o Carlos Bolsonaro, que se diz ofendido, uma pessoa que ofende. Ofende várias vezes e o histórico dele não é nada favorável. E nesse caso, se o processo vier a cair nas mãos de um juiz sério, ele tende a analisar essa circunstância, ele tende a analisar quem é o ofendido e quem é o ofensor, claro, mas qual o histórico de cada um ali. E o histórico do Carlos Bolsonaro não é bom. Na verdade, o histórico de ninguém da família Bolsonaro é bom nesse sentido, porque a gente até achava, né, pelo menos até agora, que eles eram favoráveis à liberdade de expressão. E o histórico do Carlos também não é muito bom, né? Há ofensas dele aí aos montes, coisas de domínio público. Então o juiz vai olhar isso e vai dizer, mas você é uma pessoa pública, você é uma figura política, você está sujeito ao escrutínio, à crítica, e você também é ácido nas suas colocações. Por que se fingir de ofendido agora? O juiz vai fazer essa análise. Ele vai analisar quem é, o que faz, o que fez, qual o perfil. Voltando, pelo menos um juiz sério. Por quê? Porque a depender da
pessoa, do perfil, do que ela faz, de como ela age, a sua sensibilidade a críticas, ela tem que ser um pouco relativa, entendem? Não é uma pessoa que não é pública, uma pessoa que foi alçada à publicidade, que foi lançada para ser vista a despeito dos seus desejos, das suas intenções, do seu modus operandi, do seu estilo de vida. Não, é uma pessoa que já está em público, ofende e agora quer se fingir ofendido. O juiz vai fazer essa análise. Eu até acho que essa ação nem vai para frente. Mas um outro ponto é, o Pablo Marçal, ao dizer que o Carlos Bolsonaro é um retardado mental, longe aqui de ter cometido algum tipo de capacitismo, ele logo emendou atitudes que, no entender dele, demonstram uma espécie de incompreensão ou incapacidade de compreensão de contextos e de comunicação e de cenários por parte do Carlos Bolsonaro. De modo que o termo retardado mental não alude necessariamente a uma deficiência de intelecto, mas a uma incapacidade de progredir, ou de ser a favor do progresso, de ser a favor de coisas mais inteligentes. E isso pode ser uma tese defensiva para a exclusão do dolo, por exemplo. E excluindo o dolo nesses crimes contra a honra, o fato é atípico. Então, eu acho que, primeiro, essa ação não vai para frente. Segundo, acho que é uma contradição enorme o Carlos Bolsonaro mover um processo criminal por crime contra a honra contra alguém. E segundo, sinceramente, acho que não tem cabimento fazer isso agora. Acho que os ânimos estão exaltados de ambos os lados, com o Pablo Marçal sendo um pouco mais inteligente na estratégia. Eu espero que, de fato, ele vença o pleito aqui no município de São Paulo, porque, sinceramente, não dá para engolir o Ricardo Nunes, mas essa é uma outra questão que eu não vou entrar aqui no mérito. A análise aqui tem que ser meramente jurídica. Dúvidas, críticas, ameaças, comentários, contato na descrição. Fiquem com Deus. Até a próxima.